Hoje a nossa conversa é sobre responsabilidade e eu queria começar desfazendo o mal entendido. Responsabilidade não pode ser visto como peso moralista. Não é viver esmagado, não é andar culpado o tempo todo, não é viver com medo de errar. Responsabilidade não é peso moralista, é maturidade ética. E muita gente cresceu ouvindo a moral cristã como se ela fosse só cobrança, fosse só peso, regra, ameaça, culpa. Mas a teologia moral mais renovada, ela vai por outro caminho. Ela nos lembra que responsabilidade vem da ideia de responder. Ser responsável é responder. Responder diante de Deus, diante da própria consciência, diante do outro, diante da sociedade e principalmente diante das futuras gerações. A vida não é só uma sala vazia. A vida nos pergunta coisas o tempo todo e a nossa existência vai se tornando humana na medida em que aprendemos a responder. Responsabilidade é isso. Não é carregar um fardo sem alma. É amadurecer a ponto de compreender que minhas escolhas têm consequência. O que eu faço me compromete, o que eu deixo de fazer também. E durante muito tempo, em certos ambientes, a moral foi sendo apresentada quase como aquele controle do mal individual. Não faça isso, não toque nisso. Mas a moral social cristã, ela alarga o horizonte, ela pergunta também, e o outro? E a sociedade? E os pobres? E os vulneráveis? E o futuro? E o planeta? E a história? Então, existem 4 dimensões da responsabilidade: pessoal, social, histórica e política. Responsabilidade pessoal é responder pelos próprios atos, é ter coragem de reconhecer o erro, é não terceirizar tudo, é não viver culpando só os outros, é deixar de ser infantil. A responsabilidade social é assumir o impacto coletivo das próprias escolhas. Por exemplo, o meu jeito de consumir afeta os outros, o meu jeito de falar afeta os outros, o meu silêncio afeta os outros, a minha indiferença afeta os outros. Responsabilidade histórica é entender que nós fazemos parte de processos e processos maiores do que nós. Então a história não começou em mim, também não termina em mim. Eu recebi um mundo e vou deixar um mundo. A pergunta é, vou deixar esse mundo melhor ou pior? Responsabilidade política é assumir que cidadania, participação e compromisso com a justiça também são deveres morais. Isso é muito atual porque existe a tentação de dizer assim, eu não gosto de política. Mas o problema é que, gostando ou não, a política mexe com o preço do alimento, com o acesso à saúde, com a educação, com a moradia, com os direitos, com a paz social. Então, não é maduro fugir sempre. Responsabilidade cristã também é participar criticamente da vida pública. Na moral social, não basta não fazer o mal diretamente. Também é preciso pensar a omissão. Há omissões que matam, há silêncios que legitimam injustiças, há neutralidades que favorecem o opressor. E às vezes a gente pensa que está em paz só porque não praticou diretamente o mal. Mas há males que crescem justamente porque gente boa ficou calada. E a fé cristã não nos chama a viver com medo. Chama-nos a viver respondendo a Deus, ao outro, à história e ao futuro. Tchau.